Oi, gente, bom dia. A gente vai já começar nosso estudo de hoje, o estudo do livro Pão Nosso. Vou aqui me organizar, a gente vai já fazer uma prece inicial e começaremos o estudo de hoje, tá bom? É uma alegria muito grande ter todos vocês aí. Já já a gente começa o nosso estudo. Agradecer logo, antes de mais nada, ao nosso amigo Mário Fernando Pascoal, que daqui a pouco está por aí, que é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e que hoje vai fazer, né, essa dobradinha aqui comigo para a gente falar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito da obra Pão Nosso, tá bem? Então, fiquem aí, se preparem. Se vocês tiverem o livro em mãos, o livro Pão Nosso, é a mensagem número 1 que a gente vai estudar hoje, tá bom? Desse livro. Esse livro, como eu falei no nosso último encontro, ele faz um apanhado geral, né? Um estudo de versículos do Novo Testamento, e de modo muito especial o Emmanuel comenta os versículos de Paulo, tá bom? Então, só para a gente ir se preparando, se harmonizando, é o tempo que o Mário vai chegando por aí também. Ele me disse que se a internet dele não tivesse muito boa, ele não conseguiria entrar, mas a gente vai aguardar, tá bom? Então, antes disso, a gente vai fazer uma prece inicial para começar esse estudo assim nessa sexta-feira, né, de feriado, de quarentena, com toda a energia, com todo o gás, com toda a alegria que a gente puder trazer em nossos corações para colaborar com esse trabalho, tá bom? Então vamos fechar os olhos, se vocês quiserem, tá bom? Para a gente mentalizar muita energia positiva para o planeta Terra, muita saúde para todos aqueles que estão convalescendo, muita harmonia para os corações que estão angustiados, e rogar a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que comanda os destinos do planeta Terra, que derrame sobre nós, nesse momento, as suas bênçãos, as suas luzes, e que prepare o nosso coração e a nossa mente para os ensinamentos que iremos dividir e compartilhar hoje. Que ele permaneça conosco, nosso Senhor Jesus Cristo, e que espalhe o perfume da sua presença em todos os lugares onde haja dor e sofrimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai estudar hoje a primeira mensagem, né, do livro Pão Nosso. O título da mensagem é Mãos à Obra. Na semana passada, a gente viu a organização do livro Pão Nosso. Nós falamos um pouquinho sobre a estrutura, a organização dessa obra tão fundamental para o estudo do Evangelho. E a gente também comentou a introdução do livro, que é feita pelo próprio Emmanuel e foi ditada em Pedro Leopoldo em fevereiro de 1950. Então, a gente fez, né, um apanhado geral. O que a gente vai fazer agora? A gente vai comentar o primeiro capítulo dessa obra, que chama Mãos à Obra. Esse primeiro capítulo, o Emmanuel traz um versículo de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente precisa contextualizar isso aqui para entender a mensagem de Emmanuel. Então, antes da gente ler a mensagem, antes da gente começar a comentar a mensagem, eu gostaria muito que a gente contextualizasse esse versículo, porque é importante saber disso. Ele traz aqui o Emmanuel, o versículo 14, aliás, o capítulo 14, o versículo 26 da primeira carta aos Coríntios. Primeira coisa, gente, que a gente tem que atentar, e é importante, é que a comunidade cristã de Corinto, ela foi fundada por Paulo entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Um período em que Paulo permaneceu em Corinto mais ou menos por 18 meses. E se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, é só procurar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo de 1 a 18, que vocês vão acompanhar toda essa história, né, do tempo que Paulo permaneceu em Corinto.
Corinto, a época de Paulo, era conhecida como uma cidade comercial, tinha mais de 500 mil habitantes e era muito conhecida também pelo excesso de luxo e de orgia. Era a cidade em que as pessoas viviam praticamente apenas para o prazer, para as orgias. Isso era muito comum em Corinto. Nessa carta que Paulo encaminha aos Coríntios, uma carta que ele escreveu em Éfeso, mais ou menos no ano 56, aí uns 4 anos depois que ele havia fundado a primeira comunidade cristã, que a gente aprendeu a chamar de igreja, mas não tinha esse nome, a primeira comunidade cristã, essa carta foi escrita em Éfeso por Paulo. Por que essa carta foi escrita? Por que Paulo enviou essa carta aos Coríntios? É que a comunidade cristã que ele havia fundado entre os anos 50 e 52 começou a passar por uma série de dificuldades. As pessoas que faziam aquela comunidade começaram a brigar. Isso lhe soa assim familiar? Elas começaram a brigar entre elas. E começaram, então, a disputar autoridade de determinados expositores do evangelho, e elas começaram, então, a se dividir. A comunidade cristã de Corinto estava passando por um processo de divisão, de separação, de rompimento, e Paulo, muito preocupado com a unidade daquela comunidade cristã, não podendo se dirigir fisicamente em pessoa até Corinto, escreve uma carta e encaminha para os dirigentes daquela comunidade cristã. Qual era o objetivo dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios? Era restabelecer a unidade, restabelecer a união, restabelecer a unificação e lembrar a todos aqueles que faziam a comunidade de Corinto que só há um único e verdadeiro líder, que é Jesus Cristo. Então, Paulo encaminha essa carta no intuito de restabelecer a harmonia entre aqueles que faziam a comunidade cristã de Corinto, entenderam? Então, tem todo um contexto por trás desse versículo, porque o versículo diz assim, que é o versículo que Emmanuel abre a mensagem número um do livro Pão Nosso. Ele diz assim, que fareis, isso é Paulo, que fareis, pois, irmãos? O que fareis? Alguém deve ter comunicado a Paulo que as pessoas na comunidade cristã de Corinto estavam se separando, estavam brigando entre si, estavam disputando, e alguém deve ter pedido orientação, Paulo, o que nós faremos para restabelecer a unidade, para restabelecer a união? E aí ele responde, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, isso aqui ele está dando um conselho, quando vos ajuntais, quando aquelas pessoas se reunissem, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Isso aqui é o conselho de Paulo aos Coríntios naquela situação de divisão e de disputa. O Emmanuel vai comentar esse versículo. E ele vai comentar esse versículo e vai dar a esse versículo o título de Mãos à Obra. E olha que interessante, porque assim, a abertura do livro Pão Nosso, a abertura da obra Pão Nosso, a introdução, o preâmbulo dessa obra tem como título No Serviço Cristão. Então, isso é um livro que vai nos auxiliar no serviço cristão, no serviço junto à seara do Cristo, junto à seara de Jesus. E o objetivo dessa obra é nos fazer compreender melhor as passagens do Evangelho, que é o roteiro de iluminação interior de todos nós, para que a gente possa comparecer, como ele diz, diante do tribunal da própria consciência, com ela tranquila. Porque se a gente segue os ensinamentos, reflete sobre eles e coloca esses ensinamentos em prática, a gente tem uma maior possibilidade de chegar
na vida espiritual, com a consciência mais tranquila. Então, o tom da obra, o tom do livro Pão Nosso, é desse convite para a compreensão do Evangelho de Jesus, para que a gente possa colocar isso em prática, para colocar isso em ação. Por isso que ele intitula logo a primeira mensagem do livro de Mãos à Obra. Isso é muito interessante, porque não adianta só você saber a teoria, não adianta apenas você saber o Evangelho, não adianta você saber todos os versículos de cor salteado, com capítulo e versículo e tudo, não adianta se você não vive isso. Não vive, é que nem aquela música, né? Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então, o Emmanuel dá o tom da obra logo na primeira mensagem, deixando muito claro que o objetivo da gente conhecer, da gente se aprofundar, da gente estudar o Evangelho de Jesus é transformar isso na nossa prática, no nosso cotidiano, na nossa vivência, no nosso dia a dia, entendeu? Então, olha só, o Emmanuel vai comentar esse versículo da primeira carta aos Coríntios, que eu já falei para vocês, é uma carta muito especial, que merece ser lida com muita atenção, principalmente quando a gente está atravessando conflitos, divisões, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa comunidade cristã, porque é uma carta que convida à unidade, com Jesus, que nos mostra que o único líder verdadeiro, que o único líder que nós temos é Jesus Cristo. Então, não justifica a gente estar disputando, estar brigando. Às vezes eu fico me perguntando, gente, tem tantas denominações religiosas, a gente tem tantas instituições religiosas, cheia de defeitos, obviamente, falha, como é falho o ser humano, porque as instituições religiosas são falhas, porque o ser humano é falho. Mas a gente percebe, às vezes, fundam uma instituição religiosa, aí brigam entre si, aí se separam, aí fundam outras e vivem nessa disputa. Não é para disputar, é para unir, né? É para unir. O desejo é de união ou de unidade, como diz aqui Paulo. Então, comenta o benfeitor Emmanuel. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes. Que dificuldades eram essas? A gente acabou de ver no contexto, na contextualização que eu fiz. Corinto lutava contra a divisão, contra as disputas de oradores. Já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Jesus foi o maior orador que a terra já viu. Arrastava multidões. Nunca disputou com ninguém. Mas você já prestou atenção que alguns oradores disputam entre si? E eu estou falando só de oradores de instituições religiosas, não. Às vezes até de determinadas áreas do conhecimento. Existe uma disputa, porque o egocentrismo fala muito mais alto. Então a gente às vezes percebe que há uma disputa, né, de oradores até do evangelho, querendo se destacar, querendo aparecer. Quem tem que aparecer é o evangelho de Jesus. É o evangelho que tem que aparecer. Então ele diz, a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes. Essa história, né, da desarmonia, das brigas, das disputas. A igreja estava cheia de vícios, em decorrência mesmo da realidade do contexto em que a cidade vivia. Era uma cidade que vivia do luxo e da orgia. Então a cidade acabou também, a comunidade acabou também sendo contaminada por aqueles hábitos, por aqueles costumes da cidade. Então ele diz, a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. É uma observação que Paulo faz, é um conselho que ele dá, é uma orientação. O conteúdo da carta, da primeira carta aos Coríntios, o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Peloponeso é uma região montanhosa, é uma ilha montanhosa que fica ao sul da Grécia e que era ligada pelo istmo, pelo um pedacinho de terra de Corinto. Então, aquela passagem da ilha para o continente grego era Corinto, né? Então, ele está falando aqui do Peloponeso. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular, ou seja, isolar o versículo. Ele vai isolar esse versículo
que é o que ele está fazendo, e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos. Ele diz, olha, isso aqui é atual, isso aqui é tão atual e serve de roteiro para qualquer agrupamento cristão, independente da orientação religiosa. Para qualquer agrupamento cristão, independente do nome que se dê. Se você é protestante, se você é católico, se você é espírita, não interessa. Ele diz, essa é uma orientação que serve para qualquer agrupamento cristão. Formados, principalmente, ele diz, formados no ambiente do espiritismo, na revivência do evangelho. E aqui tem que fazer uma pausa, porque o Emmanuel, ele é muito... ele trabalha com bom senso, né? Então, ele é muito centrado. Ele é muito centrado e, além disso, as palavras do Emmanuel, elas são milimetricamente calculadas. Então, tudo tem um sentido muito profundo. Ele escreve pouco, mas ele diz muita coisa no que ele escreve. Aqui ele está nos dizendo que esse versículo de Paulo, quando Paulo diz assim, o que a gente precisa fazer para resolver a questão da unidade, da unificação? E aí Paulo diz, ó, quando vocês se reunirem, quando forem fazer as reuniões de vocês, lembrem-se que cada um tem salmo. O que é o salmo? É o evangelho, né? Cada um tem salmo, cada um tem doutrina. O que é a doutrina? É o próprio evangelho de Jesus. Tem revelação, porque as revelações são feitas através dos médiuns, e no nosso caso nós temos as revelações dos espíritos bondosos, dos espíritos superiores, através do Pentateuco kardeciano, através das obras psicografadas por Chico Xavier. A gente tem revelação através das obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Então, nós temos, além da doutrina, que é o Pentateuco kardeciano, nós temos o próprio Evangelho, que ele se refere aqui aos Salmos, metaforicamente ao Evangelho de Jesus. A gente tem os Salmos, tem os Evangelhos, tem a doutrina, tem as revelações. Nós temos a língua, o idioma que nós dominamos, e temos a capacidade da interpretação. Então, ele diz, usa tudo isso para a edificação. A gente precisa usar tudo isso para edificar. A questão é que muitas vezes a gente utiliza todos esses recursos, todos eles, os fenômenos mediúnicos, a interpretação do evangelho, a própria doutrina espírita, muitas vezes a gente usa isso para dividir. A gente usa isso para agredir o outro, a gente usa esses elementos para tirar proveitos pessoais. Então, Paulo está dizendo, olha, usa tudo que você já tem, usa tudo que vocês têm para a edificação, para o bem. Então, ele continua dizendo, o Emmanuel, que ele vai isolar esse versículo, porque ele quer falar para a comunidade cristã, mas ele quer falar de modo muito especial para os espíritas, como ele diz aqui, para o ambiente do espiritismo que revive o evangelho de Jesus, pelo menos deveria. Quase sempre, diz Emmanuel, notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Isso aqui é um tapa na cara da gente, assim, com luva de pelica. Ele está dizendo assim, olha, na maioria das vezes, aqueles que estão passando por alguns processos de conflitos dentro das casas espíritas, o que eles querem, né, ou dentro das comunidades cristãs, e particularmente dentro das casas espíritas, eles desejam novidades através do fenômeno e revelações espirituais. Quantas pessoas, muitas vezes, estão passando por conflitos dentro das suas instituições religiosas, provocadas pela maledicência, provocadas pelo melindre, provocadas pela fofoca, provocadas pela disputa, pelo orgulho, pelo egocentrismo, e querem que a espiritualidade superior venha, traga uma mensagem psicografada, traga uma mensagem mediúnica, revelando o que precisa ser feito. Quando a gente sabe o que precisa ser feito, se a gente já tem o conhecimento do evangelho, se a gente tem a doutrina, se a gente tem a capacidade de interpretar as coisas, a gente sabe. Se o problema está na divisão, precisa unir. Se o problema está no melindre, a gente precisa perder essa suscetibilidade.
Se o problema está na fofoca, a gente tem que educar o nosso modo de falar. Se o problema está na maledicência, a gente tem que vigiar aquilo que a gente comenta. Então, a gente sabe o que fazer. Mas a maioria de nós, ele diz, espera, né, fenômenos para que se resolvam as questões. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõe de médiums adestrados. Algumas casas se recusam a levar atividades adiante porque não tem um médium. Então, se a gente for esperar para ter médiums educados, ostensivos, equilibrados para realizar trabalho na casa espírita, gente, a gente não vai realizar nenhum. Porque, primeiro, nenhum de nós é suficientemente equilibrado e adestrado para desenvolver o trabalho mediúnico. São anos e anos de estudo, de prática, para você ter um médium educado, a não ser que ele tenha nascido como um Chico Xavier daquele, que já nasceu com uma missão. Ele era um missionário, um Divaldo daquele que é um missionário. E se você pegar a história do Chico e a história do Divaldo, a gente também vai ver quantos anos o Divaldo passou escrevendo textos, psicografando textos, e a Joana de Ângeles mandou ele queimar tudo. Anos de trabalho, joga fora, porque ele estava sendo adestrado, ele estava sendo preparado, capacitado para aquele trabalho. Fora a exigência do comprometimento com o trabalho, fora a disciplina com o trabalho. Aí muitos de nós chegamos a casas espíritas para educar o nosso espírito, para educar a nossa dimensão espiritual, e a gente chega lá e quer em 1 ano e meio de estudo, em 2 anos, está desenvolvendo trabalho mediúnico. Às vezes uma casa que mal abriu as portas, não tem médiuns ainda educados suficientemente, não tem médiuns ainda seres humanos, né, que tenham iluminado o próprio coração e que se tornem médiuns eficientes. A gente ainda não tem, mas a gente quer o fenômeno, deseja o fenômeno, e aí acaba metendo os pés pelas mãos. Então ele diz assim, quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? O Emmanuel pergunta assim, por quê? Por quê? Por que a gente não vai realizar trabalho de passe? Por que a gente não vai realizar o trabalho do atendimento fraterno? Por que a gente não vai realizar o trabalho da evangelioterapia? Por que a gente não vai realizar todos os outros trabalhos que nós conhecemos e que nós necessitamos? Porque o primeiro paciente é aquele que realiza o trabalho, então eu sou a maior necessitada e o remédio é justamente o trabalho que eu estou realizando, porque a gente não pode esperar ser perfeito para realizar um trabalho. É realizando o trabalho que a gente vai se aperfeiçoando, entende? É assim que funciona. Então, o Emmanuel pergunta por quê? Por que não realizar determinados trabalhos na casa, ou os trabalhos que a casa requer de cada um de nós, os estudos, os evangelhos, as palestras, o atendimento fraterno, o passe, que são trabalhos que as pessoas vão buscar na casa espírita como consolo. Por quê? Por que não realizar esses trabalhos? Ele diz, nenhum médium solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Ora, o objetivo do trabalho cristão, o objetivo do trabalho das comunidades cristãs e até da realização das atividades que nós desenvolvemos nas casas espíritas é a iluminação nossa e dos nossos companheiros. Iluminar, clarear os seus passos, consolar, entendeu? Consolar, amparar. E nenhum médium conseguirá resolver de maneira definitiva o problema da iluminação. Sabe por quê? Porque mesmo que você chegue a uma casa espírita hoje e você consiga, de algum modo, conversar com um espírito, um orientador espiritual, um espírito bondoso através de um médium,
Você vai conversar ali com ele meia hora, 20 minutos, e vai sair dali talvez consolado, e isso já deve ter acontecido com muitos de nós. Vai sair dali consolado, vai sair dali esperançoso, mas passados dias, normalmente nós voltamos a cometer os nossos mesmos erros. Passados dias, a gente esquece aquela mensagem de esperança e voltamos a cometer os mesmos deslizes. A gente esquece da orientação e nenhum espírito, se ele for realmente um espírito luminoso, bondoso, irá nos dizer o que é que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não interferem. Eles orientam. Eles apontam caminhos, mas eles nunca dizem que você precisa, que é isso que você tem que fazer. Eles orientam. Orientam. Tanto que quando perguntaram para o Chico Xavier se ele morresse antes de concluir a tarefa dele, se ele não desse conta da tarefa dele, ele respondeu certa vez para um dos seus companheiros: ora, morre um capim e nasce outro. O tamanho que ele se sentia, né, insignificante diante de toda a imensidão do trabalho espiritual. E ele recebeu a orientação de que ele deveria executar aquela tarefa até o final da vida dele. Ele tinha o direito de recusar, porque ele tem livre-arbítrio. Mas ele resolveu seguir a orientação. A mesma coisa com Kardec. Kardec recebeu um convite, uma orientação de receber um trabalho. E quando ele perguntou: e se eu falhar? Os espíritos disseram: nós já temos outro preparado. Então é uma questão de escolha. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem, recebe uma orientação espiritual, mas passa os dias, a gente esquece e começa a fazer tudo errado de novo. Então, o processo de iluminação interior, ele não depende dos médiuns, ele depende da maneira como nós caminhamos, do modo como nós executamos as tarefas que nos cabem junto à seara do Cristo. E aí o Emmanuel diz: nossa tarefa, por isso que o título é Mãos à Obra, nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Ora, ele está falando dos espíritos agora superiores. Ele diz: a nossa tarefa, né, dos espíritos que acompanham o progresso da humanidade, a nossa tarefa espiritual seria absurda se tivesse circunscrita a frequência mecânica a um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de alguns poucos. Seria um absurdo a gente achar que os espíritos ficariam ali à nossa disposição, esperando por nós, e que o nosso processo de melhoramento e de iluminação se daria só pelo simples fato da gente frequentar uma casa espírita, esperando ali a atividade mecânica de um médium qualquer. Não é isso, né? Não é isso. O processo de iluminação interior, de renovação interior, de crescimento espiritual, ele ultrapassa os limites da simples frequência a uma casa espírita, onde a gente tem um médium num processo de psicofonia para nos atender, né? Um espírito para nos atender, porque tem muita gente que vai à casa espírita só esperando se comunicar com espíritos. Tem muita gente que vai à casa espírita só esperando receber psicografia. Tem muita gente que vai à casa espírita só querendo ouvir o que os espíritos têm para dizer. E depois que ouvem, vão embora. E o pior, não seguem os conselhos. Voltam a cometer os mesmos desatinos, os mesmos absurdos. Não muda, não se transforma. E como diz o Emmanuel, não se ilumina. Os espíritos não têm, os espíritos eles são ocupados, gente. Os espíritos sérios, bondosos, eles têm ocupações, eles trabalham, e é um trabalho sério no auxílio do progresso da humanidade. Então, eles não estão ali à disposição do nosso bel prazer para atender as nossas indagações e as nossas questões. E quando as pessoas, porventura, têm contato com a espiritualidade amiga, muitos ouvem e depois de alguns dias esquecem. Voltam a ter os mesmos vícios, voltam a ter os mesmos velhos hábitos. É isso que o Emmanuel está falando. Então,
A nossa tarefa espiritual, ela ultrapassa o limite da simples frequência à casa espírita. É necessário o estudo, é necessário o conhecimento, o aprofundamento da doutrina, o aprofundamento no estudo do evangelho, porque à medida que a gente vai conhecendo, a gente também vai se conhecendo e vai automaticamente se melhorando. O objetivo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita é o nosso melhoramento. A gente precisa melhorar. Não adianta ir ao centro espírita em busca do fenômeno, ir atrás do fenômeno de uma psicografia, de uma psicofonia, se a gente não está preparado nem para mudar de postura. Para que receber as mensagens do alto? Por isso que muitas pessoas chegam às casas espíritas e vão embora frustradas, porque gostariam de chegar no atendimento fraterno e falar com o espírito ali incorporado no médium. E aí eu me lembro muito de uma outra expressão do Emmanuel em um outro texto que ele diz assim, que Jesus, né, e a espiritualidade amiga não joga pérolas aos porcos. Pode até ser duro isso que ele diz, mas é verdade. Eles não vão perder o tempo deles, precioso, tentando convencer alguém através do fenômeno. Se você realmente deseja se melhorar, se você realmente deseja ter contato com espíritos sublimes, vá se melhorar, né? Estude, se aprofunde no conhecimento da doutrina espírita, mude a sua conduta, renove o seu modo de ser. Realize em você de verdade uma faxina íntima. Comece a reconduzir sua vida de tal maneira que você consiga, de fato, se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Senão a gente não vai ter contato nunca com os espíritos bondosos e superiores. Porque a gente entra na sintonia, é vibração. Então, se eu só penso no corpo, eu só penso na matéria, eu só penso nos prazeres da vida, os espíritos que vão estar ao meu redor são esses, não são outros, são exatamente esses. Por isso que o Emmanuel, então, ele vai concluindo aqui a mensagem aos Coríntios, né, falando, orientando a nós espíritas, porque ele atualiza o versículo da primeira carta aos Coríntios de Paulo, ele atualiza para nós espíritas. Ele diz assim: convençam-se, os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos, independente. Olha, em uma comunidade cristã, em uma casa espírita, a realização do trabalho pertence a todos, e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então, lembrar uma coisa, para que a gente vai disputar? Disputar para quê? Cada um está na tarefa que lhe compete, na tarefa edificante, no serviço edificante que lhe compete. Então, a gente vai disputar para quê? Aí a gente começa a perceber que é muito mais vaidade, é muito mais egocentrismo, da nossa parte, ficar disputando funções, papéis, lugares de destaque dentro do serviço cristão. É muito orgulho ainda, que a gente precisa lapidar. A gente não precisa de maneira nenhuma disputar nem postos, nem lugares, porque como o Emmanuel diz, cada um se movimenta no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue, por exemplo, ele está dizendo, ninguém alegue para realizar o trabalho junto ao Cristo a ausência de novidades. Isso aqui, gente, o Emmanuel dá assim de luva de pelica nos dois lados da cara da gente. Ele diz assim, ó, para aqueles que estão alegando, falta novidade, o espiritismo é muito chato, é só estudar, a Federação Espírita exige demais da gente. Aquelas pessoas que dizem assim, minha gente, é muita burocracia, é muita coisa. Para as pessoas que ficam alegando, né, não tem nada, tem nenhuma novidade, alegando falta de novidade, olha o que o Emmanuel diz. O Emmanuel diz assim, ninguém alegue a ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Ele diz, quais são as novidades que nós estamos buscando? Primeiro, eu preciso me decidir para eu realmente
receber ou compreender o que são essas novidades que eu alego que não existem dentro do movimento espírita, por exemplo, eu preciso primeiro ter a boa vontade de aprender a doutrina espírita. Eu preciso estudar. Sabe por quê? Porque a maioria dos espíritas nunca leu. Não estou nem falando de estudar, porque estudar são anos e anos e anos, mas nunca leu a Gênese, nunca leu o Céu e o Inferno, nunca leu o Livro dos Médiuns, nunca leu Obras Póstumas, nunca leu o que é o Espiritismo, nunca leu a Revista Espírita. E aí lê de vez em quando o Evangelho quando está aperreado, quando está no aperreio. E o Livro dos Espíritos aqui e acolá. Cheios de novidades. Esses livros estão cheios de novidades, porque nós não conhecemos. E ele diz, a gente precisa se decidir a conhecer a vida, porque a gente vai encontrar as novidades. A conhecer o funcionamento da vida, como é que a vida funciona. E a gente conhece isso onde? Observando e nos textos codificados pela doutrina espírita. No Evangelho de Jesus, conhecer a vida e elevar-se, se conhecer e elevar-se. Gente, nós somos um ilustre desconhecido para todos nós. Nós precisamos aprender a nos conhecer. O maior propósito de nós termos reencarnado é nos melhorarmos. E a gente não se conhece, a gente precisa se conhecer. Tá aí a grande novidade da sua vida é você. É você mesmo. Se conheça. Coloque num papel, isso aqui é positivo na minha personalidade, isso aqui é negativo, isso aqui eu preciso vencer, isso aqui eu já consigo vencer, isso aqui eu ainda não consigo vencer, mas eu vou lutar para vencer. O meu corpo fala, então percebe como é que você reage diante de determinadas circunstâncias, observa como é que você reage, teu corpo físico reage diante de determinadas pessoas. Educa o teu sentimento, extermina do teu pensamento, na medida do possível, o pessimismo, a maledicência, o negativismo. É para isso que a gente reencarnou, entende? Então ele diz, a vida está cheia de novidades, nós precisamos ter a boa vontade de servir. E a gente não pode alegar a ausência de novidade, porque a doutrina espírita está cheia de novidade, de coisas que a gente não conhece, nem que eu vivesse 500 anos nessa existência, eu não ia dar conta de estudar tudo que a doutrina espírita nos legou como sublime patrimônio. Então não falta novidade, a gente precisa mergulhar nessas coisas e se conhecer e conhecer a vida. E ele termina dizendo assim, quando vos reunirdes, quando a gente resolver se reunir, né, em um grupo, para o trabalho cristão. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina. Lembrai da doutrina espírita. Lembrai de tudo que a doutrina espírita trouxe para as nossas vidas. Lembrai a doutrina e a revelação dos espíritos. A doutrina está toda ensinada no Evangelho de Jesus e a revelação na codificação. Lembrai a doutrina e a revelação. O poder de falar, que todos nós temos, o poder de falar e de interpretar. De interpretar que todos nós já somos detentores. Todos nós possuímos, conhecemos a doutrina, conhecemos o Evangelho, temos o poder de falar e temos a capacidade de interpretar, de que já sois detentores. E colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Ó, gente, aqui ele está dizendo, olha, a gente não precisa de novidade, porque a novidade é a própria doutrina que nós não conhecemos, é uma ilustre desconhecida. A gente não precisa de novidade, a gente precisa lembrar que nós temos a doutrina e a revelação. Nós temos a doutrina espírita e a revelação. Nós temos o Evangelho e a doutrina espírita. Nós podemos falar, a gente pode se comunicar, a gente pode discutir, debater com as pessoas, refletir junto com outras pessoas e até mesmo só. E temos a capacidade de interpretar. Só que para interpretar eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Eu preciso me aprofundar no conhecimento. Por isso que quando eu comecei esse estudo, eu fui falar para vocês da contextualização da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu fui falar um pouco da cidade de Corinto, qual era o cenário. Quando foi que Paulo escreveu aquela carta? Por que ele escreveu a carta? Porque estava havendo disputas, brigas dentro da própria comunidade cristã de Corinto. E qual era o objetivo dessa carta? Que era justamente o objetivo de união, de unificação,
E quanto a isso, o Emmanuel, sobre esse aspecto, sobre esse assunto, o Emmanuel é rico e vasto. A sua contribuição é vasta. Nesse mesmo livro Pão Nosso, a mensagem 75, a mensagem 98 e a mensagem 142 tratam da união e da unificação, que vale a pena ler. E, além disso, no livro Seara dos Médiuns, a mensagem 46 e a mensagem 73 também tratam da unificação, desse convite à união. E a gente só consegue se unir, se unificar, se a gente compreende que o líder é o Cristo. Ele é o único líder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o líder. A liderança é dele. Que nós somos aqueles que precisamos servir, colaborar na seara do Cristo. E para servir melhor, para a gente ter essa capacidade de servir, nós precisamos conhecer a doutrina, precisamos interpretar essa doutrina, precisamos nos aprofundar, estudar. Não se justifica, gente, as disputas dentro dos centros cristãos. Não se justifica a busca dos lugares de destaque, porque o único destaque aqui é Jesus e o seu evangelho. Então, essa mensagem, ela é riquíssima, riquíssima, para que a gente reflita acerca da nossa responsabilidade com a doutrina que nós temos em nossas mãos. Estude, se aprofunde, leia, interprete, porque a gente tem todo o material. Se conheça, se observe, conheça o funcionamento da própria vida. Existe uma lei de ação e reação que regula tudo. A cada um é dado segundo a sua obra. Todos nós estamos aqui como filhos pródigos, que um dia retornaremos à casa do Pai. Nesse momento ocorre no mundo a separação do joio e do trigo. Então, a gente precisa compreender qual é o nosso papel aqui e mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra. Tá me pedindo para receber... quais são as mensagens do Pão Nosso que também tratam da questão da unificação. Do Pão Nosso, olha, é a 75, a 98, a 142. E no livro Seara dos Médiuns, tem duas, a 46 e a 73, que tratam dessa questão da unificação. Algumas tratam de maneira mais direta, outras tratam de maneira tangente, mas que são muito importantes, tá? Bom, eu tô aqui encerrando a minha fala, tá bom? Nessa manhã lindíssima de sexta-feira, tô tão feliz porque eu tô aqui, acordei assim hoje exultante, porque a gente tinha um estudo do livro Pão Nosso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, a gente está encerrando. Que hora é essa? 11h05, a gente está terminando, daqui a pouco a gente termina. Então, esse é o momento. Não sei se o Mário está por aí, eu acho que o Mário não conseguiu entrar. O Mário Fernando Pascoal. Já procurei ele aqui, mas não o vi. Acho que ele não conseguiu entrar, porque a internet dele estava meio ruinzinha. Mas a gente está aqui para tirar as dúvidas, se vocês tiverem. Se quiserem fazer algum comentário, estou aqui para ouvir vocês, tá? E lembrar do tanto que é importante o estudo desse livro. Nunca é demais lembrar do tanto que é importante. Tanto que é importante a gente estudar o Evangelho de Jesus com carinho. Gente, ó, tem uma coisa que eu aprendi nesses anos. Eu conheci a doutrina espírita em 92. Eu comecei a frequentar a casa espírita em 95, eu acho, assim, frequentar assiduamente, fazer estudo, essas coisas todas. Então, de 95 para cá, tem o quê? 15? Não. 95 para 2000 são 5 anos, 25 anos. Tem 25 anos que eu conheço a doutrina espírita. E às vezes eu tenho a impressão que eu ainda não sei de nada. Não sei de nada, porque é muita coisa para ler, é muita coisa para estudar, sabe? Às vezes eu fico, meu Deus do céu, não vai dar tempo. E eu sempre brinco, né? Dizendo que eu espero que quando eu desencarnar, quando eu chego do lado de lá do mundo espiritual, tem uma biblioteca, porque eu quero ir para lá estudar, entendeu? Eu quero ir estudar na biblioteca. Eu espero pelo menos encontrar uma biblioteca. Então, tem 25 anos que eu conheço a doutrina espírita e eu tenho a impressão que eu não sei de nada.
não sei de nada. Mas aquilo que eu procuro aprender, eu também quero compartilhar. E eu acho que isso é a melhor coisa. Então, minha gratidão, muito obrigada pela presença de vocês, meu carinho. Se cuidem, fiquem em casa, não saiam, cuidem de vocês e aproveitem esses dias para se autoconhecer, para fazer uma avaliação, né? Não sejam muito cruéis no momento da autoavaliação, porque todos nós temos qualidades e defeitos e vamos, como diz o Emmanuel, colocar nossas mãos à obra. A obra com Cristo, ao serviço com Ele, fazendo o melhor que a gente puder por nós e por todos os outros. E nesse momento, o melhor que a gente pode fazer por nós e pelos outros é ficar em casa, tá bom? Então, fique em casa. Um beijo e até sexta-feira. Tchau, gente. Foi uma alegria. Tchau, tchau.